Glosa Ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Glosa Ordinária. Eu sou a Mariana Leite, estou aqui com a minha colega Joana Gomes. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje temos uma convidada, a Celeste Pedro, que nos vai falar do seu percurso extremamente interessante. Ela vem de uma área bastante exótica para quem trabalha em estudos medievais. Olá, Celeste. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Celeste, eu prefiro que te apresentes a ti, porque o teu percurso é tão extraordinário, porque é tão incomum, que gostaria que falasses um pouco de ti. Portanto, tu não és de uma área das letras, tu vens do design e estás a trabalhar em filosofia medieval, mas enfim, é uma filosofia medieval muito, um campo bastante peculiar. Podes apresentar-te, dizer de onde é que vens e para onde é que vais? Com certeza, muito obrigada. Então, muito obrigada por estar aqui, por me terem convidado para falar um pouco sobre o meu percurso. Eu comecei por fazer design de comunicação, especializei-me na área editorial, portanto gostava de fazer livros, revistas, relatórios, tudo isso. E quando comecei a trabalhar, senti falta de conhecer melhor a parte técnica do meu trabalho, porque o curso é muito teórico, muito focado no trabalho conceitual, e eu sentia essa necessidade. E então inscrevi-me num mestrado em design intermédia que cobria muito dessa parte. No entanto, serviu também para eu perceber que eu queria continuar a estudar, que era mais importante para mim continuar a estudar do que especializar-me tecnicamente numa área muito específica. E após o mestrado, que foi na área da linguística, eu estive a estudar os primeiros dicionários impressos em Portugal, aliás, os primeiros dicionários portugueses, que, à exceção de um, são todos impressos. E então esse mestrado levou-me de um autor específico, Jerónimo Cardoso, do século XV, XVI, peço desculpa, nasceu no final do século XV, mas viveu quase todo o século XVI. Era um professor, linguista, e que escreveu realmente gramáticas e o primeiro dicionário latim-português. E foi esse trabalho que me levou para os primeiros tipógrafos da Universidade em Portugal, da Universidade de Coimbra, na altura, que se mudou para Coimbra, definitivamente. Criou também uma imprensa na universidade e eu estudei os primeiros impressores e todo o trabalho de impressão que andava à volta da universidade. E foi no final do doutoramento que também foi realmente perceber que após 10 anos de trabalho em ateliês de design, eu gostava de me mudar para a investigação. E então preparei as coisas, passei para part-time para ter tempo para escrever um projeto, para concorrer a uma bolsa e assim fiquei. 6 anos no doutoramento a trabalhar os impressores da Universidade de Coimbra. No final do doutoramento, em que o professor José Meirinhos era o meu orientador, eu tinha um outro projeto em mãos, que era um jogo do século XVI, de João de Barros, e ao falar com o professor José Meirinhos sobre o assunto, ele disse-me, não, isto tem muito a ver com um outro investigador e com um projeto que nós temos aqui, que era sobre, não era a história dos diagramas, mas... Celeste, mas antes de vamos recuar só um desculpa. bocadinho. Não, porque de repente falaste do professor José Meirinhos e do teu doutoramento, mas eu gostava de, se calhar, se pudesse explicar melhor como é que deste o salto, portanto, da tipografia para os estudos medievais. Sim. Peço desculpa. O que é que foi a ligação? Então, a ligação foi realmente este projeto de diagramas. E, portanto, eu tinha à minha frente um jogo do século XVI, um jogo de tabuleiro, que vivia muito da imagem que tinha e do funcionamento do jogo, que no fundo não eram mais do que aquilo que se conhece como Volvels ou Rote, que tem uma ligação muito forte com Ramon Lull, e foi por causa do filósofo Ramon Lull que eu cheguei até ao professor José Higuera, que tinha um projeto, na altura, no Instituto de Filosofia, sobre a importância dos diagramas na transmissão do pensamento medieval. E, portanto, eu passei da época pré-moderna, isto porque aproveito para introduzir, que a época pré-moderna em Portugal é um bocadinho mais longa do que no resto da Europa. Isso vê-se, nomeadamente, a nível da tipografia, em que aquilo que nós chamamos os incunábulos, que são os primeiros livros impressos até o ano 1500, na realidade, toda a parte estética e de produção em Portugal se mantém durante pelo menos mais 20, 30 anos e o período pré-moderno começa aí um bocadinho mais tarde do que no resto da Europa. Mas eu estava então a trabalhar o século XV e XVI e com este projeto dos diagramas, o projeto chamava-se From Data to Wisdom, aqui no Instituto de Filosofia,
eu tive a oportunidade de ir ainda mais para trás na história e de começar a juntar, então, o meu trabalho de design de informação, de design editorial, e colocá-lo sobre uma perspectiva histórica que não é comum em design. Portanto, em história de design fala-se muito sobre onde é que o design efetivamente começou. Há duas grandes teorias. Uma é que começa nos finais do século XIX. Efetivamente é aí que podemos, com a Revolução Industrial e com os movimentos artísticos do final do século XIX, dá-se ali um primeiro choque entre a máquina e o desenho, e que é aí que começa a história do design. E depois existe todo um outro grupo de investigação que anda à procura de uma história muito mais antiga. E eu ali tinha realmente matéria para começar a pensar nisso. E foi, se calhar, isso que me atraiu ainda mais a este novo projeto. Como é que isso se liga com a filosofia? Isto é uma convidada fantástica, que ela faz as perguntas e responde. Sim. Continua. Portanto, no meu percurso todo, eu nunca tinha trabalhado filosofia, nem nada que se parecesse com filosofia. Mas, efetivamente, de repente tinha em mãos um produto, que eram estes manuscritos ao longo de quase 1000 anos, em que aparecia design à minha frente, não é? Embora não fosse esse o nome que os historiadores lhe dão, não era esse o nome que os filósofos lhe deram, mas para mim aquilo era design, e isso manteve-me muito entusiasmada a trabalhar no projeto durante este tempo todo. No fundo, perceber que o design de informação é quase inerente ao espírito humano. A divisão, a classificação, a comparação, claro, são coisas que fazem parte do conhecimento e do desenvolvimento do conhecimento. Isso é um problema uma questão que se coloca muito para quem trabalha coisas antigas, temas antigos, é que muitas vezes a denominação é muito posterior, inclusive da área que tu estás a estudar, é muito posterior ao fenómeno que tu estás a estudar. Não é? Portanto, a palavra design, o termo design com a acessão que se conhece hoje em dia é muitíssimo mais recente, mas não significa que não possa estar a dar conta de fenómenos, como tu disseste agora mesmo, muitíssimo mais antigos. Sim, acabamos por arranjar conceitos que definem o suficiente a matéria que existe, e se essa matéria se mantém ao longo dos séculos, por que não usar os termos que agora toda a gente entende? Até porque na altura não havia propriamente um entendimento sobre isto ser uma área, uma expertise. Não é? Havia os escribas, os iluministas, mas não havia este entendimento de que fazer diagramas era uma coisa especial, diferente de uma ou de outra. Pronto, e isso tudo para mim foi muito interessante, aliado ainda à questão de que, como eu tinha este conhecimento técnico sobre imagens, pude ajudar o projeto a construir uma base de dados, que não era só uma base de dados. Quando falas dos diagramas, podes explicar assim um pouco melhor sobre o que é que são estes diagramas, como é que eles funcionam, como é que eles aparecem, qual a cronologia e o tipo de textos e as línguas dos textos, eventualmente? Então, diagrama o que é? No fundo, nós trabalhamos com diagramas todos os dias e um diagrama pode ser uma simples lista, um índice de um livro, como pode ser uma tabela complicadíssima ou um gráfico com múltiplos fatores que intervêm. No fundo, tudo aquilo que nós usamos hoje em dia em design de informação, aquilo que encontramos, por exemplo, nos jornais, a explicar eventos, estatísticas, por aí fora. E nós sabemos que existem determinadas fórmulas, até há diagramas que têm nomes. Pronto, sim, o famoso diagrama de Venn, não é? Por exemplo, ou um organigrama. Praticamente todos os estilos ou conceitos diagramáticos que existem hoje em dia já existiam. Eu arriscaria dizer já desde a época dos egípcios, mas não tenho bases para isso, porque na realidade as fontes que nós temos não vão tão para trás e, portanto, eu só posso dizer que os diagramas mais antigos que conhecemos, em papel, pergaminho, neste caso, se formos mais para trás, ou até em papiro, são do século VI, VII, mais a partir do século VII. Se bem que depois temos em pedra muita coisa e muito antiga, e podemos dizer que, por exemplo, o primeiro diagrama sobre as fases da Lua terá uns 30 mil anos, portanto até podemos ir assim muito para trás, mas focando-me novamente no projeto, ele compreendia especialmente a segunda parte do período medieval, mas eu acabei por trabalhar todo o período medieval e basicamente o que eu fiquei incumbida de
fazer no projeto foi de recolher exemplares, de os descrever e de os preparar para serem tratados digitalmente. Em relação a isso do tratamento digital, vai-nos permitir fazer a ponte precisamente entre este projeto From Data to Wisdom para aquilo em que tu também trabalhas, que são as humanidades digitais e particularmente o triplo IF, né, que se calhar depois podes explicar com mais detalhe. Mas, portanto, basicamente o teu trabalho foi avaliar os diagramas, Sim, recolhê-los, avaliá-los, descrevê-los. A partir, portanto, do século VI. Sim, eu penso que o mais antigo que eu fiz era do século VIII. 780, por aí. E para que geografia, portanto... Ok, então, não havia a priori nada que definisse que tipo de diagramas é que nós iríamos recolher. Portanto, um pouco de tudo. E esse pouco de tudo significa que em determinadas áreas do conhecimento é possível encontrar mais imagens diagramáticas do que noutros. E em termos de tempo cronológico, então eu trabalhei do século VIII até ao século XVIII, se não estou em erro, sendo que em termos de distribuição geográfica segue muito a história, ou seja, é muito previsível. Podemos pensar, por exemplo, que com o início do período carolíngio, aí houve uma explosão brutal da profusão de diagramas nos manuscritos. Mas tirando esse período, porque há muitas questões, eu posso falar sobre elas se tivermos tempo mais para a frente. Mas o que acontece é que as revoluções intelectuais ou até às vezes políticas são refletidas naquilo que é produzido na escrita e naquilo que é produzido no desenho também. O que existe claramente, isso fazia parte do estudo, é uma prevalência de determinados tipos de diagramas ou determinadas formas de representar o conhecimento consoante as áreas. Portanto, em livros de medicina temos toda uma tradição imagética e diagramática associada. Naquilo que eram os cômputos, ou seja, os livros de contagem do tempo e de previsão do tempo que os monges usavam em todo lado, profusamente, desde os primeiros calendários, que já vêm da época de Jerónimo, aliás, anteriores, portanto, já os romanos tinham calendários que depois foram adaptados. Mas eu diria que esses cômputos são talvez livros onde encontramos mais exemplares, medicina e filosofia natural. Portanto, a minha entrada na filosofia foi um pouco conhecer a filosofia a partir dos diagramas e, portanto, eu não trabalho especificamente temas filosóficos, mas a sua representação nos livros que eram produzidos. Faz um certo sentido, quer dizer, tudo aquilo que precisava de uma explicação mais visual vai tender a ter diagrama visual ou o que é preciso conceptualizar visualmente melhor, como o caso dos calendários e quando estavas a falar dos cômputos, eu estava aqui a pensar, é mais a calendarização, a compreensão de como é que funciona o calendário litúrgico, suponho, e mesmo diariamente como é que funcionam para as orações, os relógios. E eu sei que estou a falar dos relógios porque depois... É o último projeto, já lá chegamos. Mas, na verdade, quer dizer, temos aqui uma associação entre aquilo de que se trata, não é? A filosofia natural basicamente é uma proto-ciência, não é? Proto-ciências naturais, naturalmente vai ter muito mais exposições, mais material diagramático. Sim, até porque depois a tradição com o período carolíngio é da inclusão das matérias do trivium e do quadrivium nos próprios cômputos. Portanto, os cômputos passaram a ser um conjunto de livros que, por um lado, tratavam de toda a parte prática de calendarização, mas depois instruíam os monges sobre temas de filosofia natural. E, portanto, trabalhos clássicos e pré-medievais, eu diria mesmo. Portanto, Antiguidade tardia? Sim, exatamente. É isso. Portanto, trabalhos clássicos e da Antiguidade tardia sobre astronomia, sobre cosmologia, por exemplo, vieram todos a fazer parte dos cômputos e, portanto, os cômputos não só tinham tabelas de cálculo, como também tinham explicações sobre como é que funcionava o universo. E eu penso que essa junção de temas vem muito também de Isidoro de Sevilha e aí é aqueles casos em que realmente nós partimos do princípio de que os diagramas já existiam na peça original, nos manuscritos originais de Isidoro, porque logo muito pouco tempo depois de eles começarem a ser copiados, portanto ainda no século VII e VIII, eles foram muito copiados e acabaram completamente cheios de diagramas, tanto que a invenção dos diagramas circulares é atribuída a Isidoro, embora não tenhamos nenhum original de Isidoro, nenhum autógrafo de Isidoro que tenha diagramas.
Mas a tradição de existirem diagramas profusamente em toda a obra de Isidoro começa poucas décadas depois da sua primeira edição. E então vemos tradições estéticas associadas a autores e vemos tradições estéticas associadas a temas. E no fundo eu fui estudando esta ligação entre a escolha de determinados truques gráficos para determinadas áreas e determinados temas. Agora que tinha eu uma pergunta para te fazer, falaste de que na altura do Império Carolíngio houve um boom de diagramação, digamos, na produção manuscrita. E eu perguntava-te se esse boom é, digamos, exponencial, isto é, ao longo da Idade Média a diagramação cresce, ou se há algum momento, ou algum tema, ou algum autor que tenha tido uma tradição diagramática associada e que depois a tenha perdido. Então, em relação a esta última pergunta, eu penso que não. O que houve foi, com a chegada da imprensa, houve ali um período em que não havia moldes de madeira para os diagramas e, portanto, durante umas décadas, até que fossem produzidos em escala, houve obras que não levaram a sua tradição diagramática junto e, portanto, foi necessário que a produção tipográfica começasse a produzir materiais para imprimir com diagramas. E, portanto, eu diria que houve ali uma certa paragem, mas que depois regressa. E, portanto, eu acho que esse boom depois foi contínuo. E depois, com a chegada da época moderna e das novas ciências, então aí os diagramas têm uma relação totalmente diferente. Já não explicam, já não são generalistas, passam a ser muito mais específicos. E, portanto, os diagramas explicam pequenos pormenores de grandes teorias. Enquanto que na época medieval tudo era entendido como um todo e em toda a produção diagramática é como se houvesse um macro e microcosmos constante. Tem uma presença fortíssima em todo o período medieval, eu diria. Agora lembrei-me de mais uma pergunta para te fazer. Então, pelo que tu estás a dizer, a correlação entre texto e diagrama muda ao longo do tempo? Sim. Ou seja, se percebi bem, durante o período medieval é como se o diagrama fosse uma, digamos, tradução gráfica do texto e à medida que vamos avançando no tempo, o diagrama autonomiza-se da explicação textual que lhe está associada. Sim, no geral eu diria que essa abordagem está certa. É claro que depois quando começamos a olhar para pequenos exemplos, vemos que há sempre quem trabalhe sobre o antigo e quem imagine coisas novas e, portanto, não é estático. Ao longo destes 1000 anos, embora a presença se tenha mantido muito estável, a sua representação visual vai sendo adequada. E mesmo no período medieval, e mesmo no início do período medieval, nós temos o mesmo caso que temos hoje, em que temos diagramas que só se entendem lendo o texto, temos diagramas que não precisam do texto associado, e temos diagramas que aparecem deslocados do texto, embora o texto esteja no mesmo manuscrito, mas não existe uma relação física próxima e, portanto, no fundo funcionam como se fossem apêndices e isso vemos em muitos cômputos, todos os diagramas relegados para um apêndice final ou no meio do manuscrito, no fundo um compêndio para alunos. O próprio cômputo já era um compêndio para se aprender. E efetivamente começamos a ver logo ali no século IX, X, XI. Todos os diagramas aparecem como se fossem um elemento único no livro, separados dos textos que estão depois noutras partes. Se eu puder fazer uma pergunta agora por interesse pessoal, como é que estes diagramas se relacionam? Porque é um tema que também me interessa e falaste de Isidoro de Sevilha, que é o autor das etimologias e que acaba por ser o padroeiro das enciclopédias, não é? De enciclopedismo. Como é que os diagramas se relacionam com a cartografia? Porque muitas vezes aquilo que nós temos de mapas medievais é extremamente esquemático e eu arrisco dizer diagramático. Podes, enfim, referir alguma coisa sobre isso? Algum comentário que possas? Eu diria que podemos considerar que os mapas são toda uma categoria de diagramas. Há quem, porque não são bem, não é? Estão no meio entre ser diagrama ou ser uma ilustração, simplesmente. Portanto, tudo depende de como é que os elementos aparecem e como é que estão relacionados. Se é simplesmente um desenho ou se tem informação escondida, relações entre partes que estão óbvias ou menos óbvias. E portanto, dentro desse todo esse bolo de mapas, de diagramas, mapas, temos aqueles que são mais objetivos e menos objetivos. E, efetivamente, desde Isidoro, e eu diria que até ao século XIV, XV, a concepção do mundo em termos diagramáticos é sempre a mesma.
tem-se aquele chamado mapa TO, TO porque é um círculo com um T lá dentro e esse T separa o mundo em três partes. E independentemente do conhecimento ser alargado ou não, o diagrama manteve-se simples e tripartido e redondo, com pequenas variações, porque era aquilo que era necessário para se entender uma forma de ver o mundo. Não tinha que ter uma relação direta com a realidade. E realmente muitos dos diagramas são puramente conceituais, enquanto que outros tentam mostrar como é que a realidade funciona. No caso dos mapas, eu penso que até muito tarde prevaleceu sempre o desenho conceitual. Portanto, o mapa diagramático, não é? Sim, um mapa que não tinha... Aliás, podemos ver nesses mapas TO que, por exemplo, a orientação do norte e sul é ao contrário. Portanto, a África era desenhada na parte de cima do T e depois a Europa por baixo, de um lado, e a Ásia do outro. Não era a Ásia em cima? Olha, é capaz. A Ásia em Tens cima. razão. Pronto, portanto, a Ásia na parte de cima, a Europa em baixo e a África ao lado. O que geograficamente não faz sentido. Portanto, Faz para sentido nós... se o teu ponto de orientação não for norte, mas for este. Exatamente, mas que é o... Não é? Hoje em dia ninguém pensa em fazer um mapa que não tenha o norte virado para cima, não é? Enquanto que eles sabiam muito bem onde é que era o norte e onde é que era o sul. Não precisavam, não fazia parte do conceito de divisão do mundo essa associação direta com o norte e com o sul na representação. Ou seja, eu podia colocar o norte para qualquer lado. No desenho eu posso colocar o norte para qualquer lado. Desde que a indicação esteja lá, não me interessa se o norte está para a direita ou para baixo ou para cima. Essa é a grande vantagem. Na verdade, até é um debate que tem sido feito e que, mesmo por outras áreas de estudo, não é? Sobre a nossa perspectiva, a nossa leitura do mundo é influenciada precisamente pela representação, não é? E aquela questão de como é que nós representamos os mapas, para onde é que pomos o nosso aspas, sim, claro, norte. Claro. Mas ninguém no é? período medieval Claro. diria que se continuares por esta rua vais ter a África, por aqui acima, não é? Portanto, eles sabiam que para chegar ao mar Mediterrâneo teriam que descer. Depende, se estivessem na Europa tinham que ir para sul. Pronto, exato, era isso que eu queria dizer. Não, até acho que é uma coisa interessante em termos pedagógicos, precisamente por isto que a Mariana falava, de mostrar que a representação é isso mesmo, é uma convenção, ou seja, que nós hoje em dia temos os mapas desenhados da maneira que temos, mas houve um tempo na história em que os mapas não eram desenhados assim, e isso não implica com a realidade, isto é, o norte é sempre o norte é sempre o mesmo, a representação espacial de onde está o norte é que vai variar. Quando tu desenhas a duas dimensões, a tua terceira dimensão pode ser onde tu quiseres, claro. No fundo. E quem desenhava não se sentia preso por isso. Até porque há um aspecto importante, quer dizer, a preocupação faz-me lembrar um pouco, por exemplo, como alguns mapas que nós temos, não é, que são muito mais esquemáticos. Nem todos os mapas que nós usamos hoje em dia são, entre aspas, realistas, não é? Por exemplo, quase nenhum. Quase nenhum, mas por exemplo, porque é muito difícil representar em duas dimensões. Claro, mas por exemplo, um mapa como o mapa do metro. Sim. Não é? Sim. Não é... São curvas ortogonais, não são... Exato, normalmente não é à escala, mesmo que seja à escala, acaba por ser muito alterado. Né? E no fundo, se calhar é isso que acontece com os mapas, arrisco a dizer com os diagramas também, ou nem sempre. Por exemplo, aqueles sobre o corpo humano. Sim, ou por exemplo, aquele tipo de mapas em que que não são, digamos, cartas do exército, que acho que são as mais, se calhar, as que tentam representar mais acuradamente a realidade, mas aqueles mapas, por exemplo, turísticos, em que nós temos o desenho do monumento mais importante naquela cidade, quer dizer... Sim. Os mapas TO mais elaborados não são mais do que isso. É, no fundo, a mesma divisão do T dentro do círculo, adaptado, por exemplo, a um retângulo. E depois lá dentro o que existem são os monumentos da altura. É Jerusalém, são os rios do paraíso, que não sabemos onde estão, mas estão no diagrama, porque o que interessava era que, se isto é uma representação, tem que ter certos elementos. Porque o paraíso é criado no mundo. Não é? Quer dizer, é preciso ter essa percepção em conta, não é? E essa é uma das razões pela qual há pouco eu dizia que os mapas são um pouco híbridos. Porque partindo de uma esquematização muito simples e muito geométrica, depois colocamos estes elementos de significação, os locais de interesse em cada uma das três partes.
E a pergunta é, mantém-se, isto é ainda um diagrama, quando aquilo que eu lá coloquei é simbólico, puramente simbólico, não tem nada mais para além disso, não é? E, portanto, há sempre esta... E isso vê-se muito durante todo o período medieval e nós estudamos isso, não é? Que é onde é que está a fronteira entre o que é e o que não é diagrama. Eu queria voltar um bocadinho atrás e fazer-te outra pergunta relacionada com a questão de como é que nós lidamos com a diagramação em termos de a tecnologia e a diagramação. Isto é, tu disseste que quando da invenção da imprensa e depois da utilização da imprensa, houve um período em que não era possível, digamos, imprimir diagramas porque não havia tecnologia disponível para o fazer. Não era a tecnologia existia, não havia era ainda material produzido. Pronto. Portanto, isso foi uma segunda fase. Sim, um pouco como aquilo que se passa agora connosco nas humanidades Era digitais. o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar isso. Então, e como é que nós lidamos com... Agora que estamos numa espécie de terceira revolução, depois de Gutenberg, estamos nas humanidades digitais, o que está a criar mudanças epistemológicas que ainda não temos bem a noção de quais serão no futuro. Como é que a tecnologia que temos hoje lida com o diagrama? Há um retrocesso, ou pelo contrário é muito entusiasmante o que é que a tecnologia das humanidades digitais ou digamos a digitalização pode fazer, ou a informática pode fazer com os diagramas? Então, dois aspectos muito diferentes nessa pergunta. Um tem a ver com este avanço tecnológico e efetivamente a partir do momento em que temos computadores e em que temos desenho vetorial, a parte tecnológica torna-se extremamente fácil, ou seja, não posso dizer que é fácil porque na realidade aquilo que custa em criar um diagrama é inventá-lo, não é? Imaginá-lo e pô-lo no papel. Depois a passagem para as tecnologias agora é extremamente fácil. O que acontece então, isto que eu dizia da ponte com as humanidades digitais, é que, por exemplo, no trabalho em que eu fazia, eu recolhi exemplares de toda a Europa e eu diria que de todo o mundo, se bem que nas línguas em que eu não conseguia trabalhar nos sites das universidades, das bibliotecas, não conseguia orientar-me. Mas essa pesquisa que eu fiz em todo o mundo só é possível à partida porque temos coleções digitalizadas. E, portanto, logo aí a tecnologia digital mudou radicalmente a maneira como nós trabalhamos. Eu agora tenho acesso a manuscritos que seria impensável ter há 20 anos atrás, ou até há 10 anos atrás, porque ainda não estavam digitalizados. E, portanto, implicava sempre recursos de dinheiro e de tempo para deslocação, para poder consultar manuscritos especiais. Hoje em dia, essa parte das humanidades digitais, ou seja, dos arquivos digitais, das bibliotecas, está quase... Eu não tenho números concretos, mas está muito, muito avançada em todo o mundo. Há cada vez mais projetos de digitalização de coleções e nós temos cada vez mais tudo disponível. Coisa que, por exemplo, no início da impressão não existia. Só grandes centros impressores é que tinham pessoas suficientes para produzir livros que tinham mais do que texto. Portanto, isto depende de país para país, obviamente, com o início da imprensa. Mas então, começando por um lado, temos então toda esta tecnologia de digitalização de obras cada vez mais disponível. E depois o que é que temos? Temos aquilo que acontece, como eu dizia, em todas as humanidades digitais, que é a tecnologia existe, mas é preciso fornecer-lhe exemplos para que ela possa trabalhar. E, portanto, se eu quero usar tecnologia para analisar uma coleção muito grande, eu primeiro tenho que colocar lá a coleção. E não posso só colocar lá a coleção, tenho que descrever a minha coleção para que o computador consiga encontrar semelhanças entre descrições e mostrar-me alguma coisa mais do que uma lista de manuscritos. E essa foi a principal parte do trabalho From Data to Wisdom, foi trabalhar a produção de conteúdos, no fundo. Uhum. E, portanto, como em tudo, a tecnologia aparece, mas só depois é que realmente começa a dar frutos. Pois é preciso dar data. Exato. E aí eu acho que foi também nesse campo em específico que o facto de eu ser designer contribuiu para este projeto, que foi toda a parte da análise de composição dos diagramas. Uhum. E, portanto, eu tinha formação em estudos de composição e, portanto, para mim era mais fácil pegar num grande corpo de diagramas e conseguir criar ontologias ou vocabulário para fazer essas descrições, para que depois o computador pudesse trabalhar com essas descrições. E como é que isso se relaciona com o triplo IF?
Porque Então, o que é isso? Sim, o IIIF é efetivamente um software que nos permite fazer precisamente isso. Ou seja, o IIIF, que significa International Image Interoperability Framework. E, portanto, o que é isto? É um software que foi desenvolvido por profissionais da área das humanidades e da área da programação para criarem uma aplicação que permita recolher documentos de todo o mundo, documentos digitais que estejam disponíveis de todas as bibliotecas do mundo, recolhê-los e trazer com eles uma quantidade de informação bibliográfica à partida. Ou seja, esta aplicação permite-nos, com o trabalho que foi feito por humanistas, historiadores, paleógrafos, por aí fora, criar eu diria que isto já existia antes, esta é só uma tecnologia muito melhor. Criar uma lista de informação bibliográfica fixa, que foi pensada e criada logo à partida por quem trabalha nestas áreas, de maneira que eu muito simplesmente pego ou nas imagens que os outros já fizeram, ou em imagens que eu tenho e que vou criar as descrições, tudo feito de uma forma que os meus fecheiros e os fecheiros de alguém que está do outro lado do mundo são compatíveis, eu posso enviar-lhe as minhas coisas e ele lê, ele envia-me as coisas e eu leio, e portanto podemos todos trabalhar. No fundo, retira um pouco da redundância que o nosso trabalho sempre teve, por falta de comunicação, lá está, por falta de interoperabilidade, e permite-nos depois olhar para as imagens, ou para os manuscritos. Eu, no meu caso, trabalhei com imagens, mas podia ser manuscritos, e escrever descrições, ou criar descrições relacionadas não com o livro inteiro, não com a página inteira, mas com pormenores dentro das páginas. E aqui está uma grande diferença em relação àquilo que nós podemos fazer sem digital. Uhum. E, portanto, eu consigo, de uma forma muito, muito simples, criar conteúdo e partilhá-lo e deixar que os outros utilizem esse conteúdo. E, a partir daí, as coisas tornam-se muito diferentes para o nosso trabalho. Eu gostava de enfim, centrar um bocadinho mais a nossa conversa e puxar de um interesse que eu sei que tu tens, que é explicares um pouco mais como é que tu passas dos diagramas aos jogos, porque eu sei que é uma área que te interessa em particular. Qual é a tua experiência com os jogos de tabuleiro? Porque sei que tens alguma experiência de design nesta área, e como é que relacionas isso com o trabalho que tens feito em torno de diagramas? Pois é, eu diria que é difícil explicar porque é uma constelação de razões e de fatores. Portanto, os jogos, como é que começam os jogos? Eu, quando trabalhei em ateliês de design, eu fiz design de jogos para algumas empresas de jogos em Portugal. E, portanto, tinha algum background, sabia como é que funcionava toda a parte de criação e de produção dos jogos. E depois, como falei no início, descobri este jogo de tabuleiro do século XVI que me trouxe, então, até ao Instituto de Filosofia. E esse jogo, tal como a maior parte dos jogos, tem uma estrutura por trás e tem uma forma diagramática de funcionamento, que vai desde a criação dos tabuleiros ou do ambiente do jogo até à parte algorítmica de definição do que é que acontece a cada momento do jogo, e que são coisas que também já vêm desde há muitos séculos. E portanto eu tinha já assim, um entendimento grande sobre como é que isso funcionava. E ao descobrir este jogo, que é inédito, que não existe, não é cópia de nada, nem é inspirado em coisa nenhuma, nem depois dele foi feito nada inspirado, quer no tema, quer no próprio tabuleiro, comecei a pensar que seria uma boa ideia começar a trabalhar jogos antigos. E embora em Portugal seja muito comum encontrarmos jogos históricos, e cada vez os museus estão mais interessados em criar jogos sobre as suas próprias temáticas e histórias, não havia grande coisa relacionada com jogos filosóficos, jogos de filosofia. E, portanto, essa é uma das áreas que agora estou a tentar trabalhar. Quando tu falas em jogos históricos, estás a falar também de pegar em diagramas e jogos antigos, não é? E transpô-los para um público contemporâneo. Exatamente. Não é? Sim, é isso mesmo. Portanto, há jogos antigos que não podem ser passados simplesmente como estão, não é? Como estão. Seja pela sua linguagem, seja pela sua temática. Há sempre qualquer coisa que tem que ser arranjada e nós vivemos numa sociedade que não passa 5 horas a jogar um jogo
Ou diríamos Depende. que existem grupos, existem grupos de pessoas que o fariam, mas tal como estão, eu diria que não seriam vendáveis e, portanto, têm sempre que ser adaptados. Mas é uma área muitíssimo interessante e que continua. A área dos jogos é uma área sempre em ascensão. Temos é que nos atualizar e utilizando o digital novamente. Sim, mas no sempre. fundo tu fazes a atualização indo, portanto, atualizar como tu sugeres, não é? E encontrar matérias novas a partir do antigo. Exato. Não é? Aquilo exato. que tu sugeres, a atualização que tu propões acaba por Sim. ser a recuperação, não é? É isso. É claro que, uma vez estando recuperado o original, faz sentido que ele seja transposto para o digital, quanto mais não seja por uma questão de preservação do objeto. Não é? Porque este jogo, em particular, existe apenas numa cópia em todo o mundo e, portanto, no momento em que essa cópia se perder, Claro. deixamos de ter acesso àqueles conteúdos e, portanto, é sempre bom termos uma atualização dos formatos dos nossos fecheiros. Claro, aquilo que tu acabas por fazer, no fundo, é edição dos jogos. Não é? Da mesma maneira que nós preparamos um texto que está num manuscrito para um leitor Exato. contemporâneo. Eu diria que uma versão contemporânea Exato. seria uma edição crítica. E se calhar agora para começar a rematar, os teus projetos atuais, porque sei que andas a trabalhar em coisas... Sim, este projeto de jogos é um projeto atual, mas mais atual do que esse, então eu termino muito rapidamente. Continuo com diagramas. Neste momento estou com um projeto também sobre diagramas do tempo, diagramas de medição do tempo. E neste caso estou a falar da Idade Média Antiga. E, portanto, tudo o que vai até ao século XI. E são diagramas, neste caso estou a estudar este tema muito específico, em que eram diagramas efetivamente usados por monges que viajavam, não por monges que estavam fechados nos conventos. E este diagrama chama-se Horologium Viatorum, precisamente por isso, portanto é o relógio do viajante, que não é propriamente um jogo, mas que também funciona muito, é muito interessante, porque poder andar com ele pela rua e usá-lo, acho que... Então é uma espécie de Google Maps. Mais ou menos. Eu só queria acrescentar que vamos pedir à Celeste para nos deixar disponíveis os links que ela considerar que podem apoiar visualmente a sua entrevista. Sim, Celeste, eu acho que nós podemos ficar aqui mais uma hora ou duas a falar sobre isto, até porque esta questão dos relógios, no fundo de bolso, e no entanto, como é que eles funcionavam, dava para... Também, mais uma vez, dava para fazer Eu acho que devíamos ter feito uma série de episódios com a Celeste, para cada dos temas que ela conhece. Claro. Mas, enfim, agradeço-te, e como disse a Joana, agradeço que depois nos deixes algumas ligações ou alguma referência visual também para complementar aquilo que tu apresentaste. Uma vez mais, muito obrigada por teres cá estado. É sempre um prazer ter convidado. Prazer foi meu, obrigada. E muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada aos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima. Até uma próxima. E até uma próxima, Celeste. Obrigada. Glosa ordinária.